na Rede, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Melhores Empresários. Olá, audiência do Litoral na Rede, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhores Empresários. Hoje com o tema protagonismo. Comigo aqui, mulheres incríveis, participantes do nosso evento Melhores do Ano do Litoral Norte, que está em 2025 em sua 4ª edição. Um evento, o maior evento de networking aqui da nossa região, que reúne os melhores empresários, as melhores empresas para fazer negócios entre si, para que realmente fortalecer esse vínculo, empresa privada, poder público e todos juntos buscarmos um litoral norte mais desenvolvido, com sustentabilidade e com crescimento organizado. Hoje aqui, Mulheres Incríveis, o primeiro programa com mulheres, então recebo aqui Luane Silveira, Grupo Presidente, Madeireira Presidente, Projeta Engenharia, engenheira, mãe do João, esposa do Alexander, e também a Daiane, sejam bem-vindas, a Daia, que é da Marmoraria Petra, esposa do Hamilton, mãe do José, grandes mulheres, grandes empresárias e grandes pessoas que vão trazer assuntos leves, divertidos, do papel da mulher hoje, frente às suas empresas e também no mundo. O que nós desenvolvemos? O que nós, enquanto mulheres, temos o poder de mudar o mundo e fazer dele um lugar muito melhor. Meninas, não tenho como agradecer, não só por hoje, mas por toda a parceria, por toda a confiança depositada em nós, né, no nosso trabalho, no Litoral na Rede, na Comunica, no Melhores do Ano. Elas estão conosco desde a primeira edição do prêmio, que começou pequenininho ali com um projeto realmente de reunir as empresas, e hoje nós estamos aí com eventos ao longo do ano, com esse podcast lá no Litoral na Rede, que é um canhão de audiência, que leva informação, que leva entretenimento, que leva comunicação com conteúdo de verdade. Aqui para degustarmos, Cristina Garcia, nossa patrocinadora, e aí depois vai ter um cafezinho da manhã aqui, um cafezinho, um brunch da tarde, para degustarmos. E aí então eu quero começar ouvindo de vocês a história de vida de vocês, como é que foi a chegada da Luane Silveira, uma mulher, uma jovem mulher, engenheira, que hoje, junto com seu marido, está à frente do Grupo Presidente aqui em Imbé. Seja bem-vinda, Lu, conta um pouquinho para nós aí da tua trajetória. Que bom, Fernanda. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui, estou muito feliz, essa oportunidade de a gente estar trocando essa ideia. Falando um pouquinho, em resumo da minha história, assim, bom, nasci e me criei dentro da Madeireira Presidente com os meus pais, né, nasci já dentro da loja, digo sim, então me criei no ramo da construção civil, e com isso, então, me formei em engenharia civil, em consequência dessas... Enfim, tá dentro da família, o ramo da construção civil, engenharia civil fez muito sentido para mim. Me formei, coloquei o escritório de engenharia junto com a loja, né, ajudando meus pais também ao mesmo tempo. E assim começou a minha carreira como engenheira, né, e aí a gente com o escritório de engenharia, arquitetura, veio a Projeta, e aí a gente foi crescendo, graças a Deus. Tive um momento que me afastei da loja para seguir com a Projeta, né? Começou a demanda, começou a me pedir mais tempo na Projeta, então fiquei um tempo mais afastado da loja, fiquei bem concentrada na Projeta. E hoje, né, minha mãe e meu pai já aposentados, então retomamos aí, segui o legado da família, segui aí a Madeireira Presidente, que já vai fazer 40 anos, então nada mais justo do que a gente voltar e dar continuidade a esse empreendimento, a essa empresa, assim, que tem muita história, a gente tem muito carinho, né? Então, hoje eu e o Alexander estamos também à frente da Madeireira Presidente, né? Então, hoje a gente tem as 3 empresas, Projeta, Madeireira Presidente e Construtora Presidente, mas minha mãe já se aposentando agora, já está, né, na saída das suas atividades profissionais, e aí a gente está assumindo, fez um ano agora, estamos de aniversário aí de nova gestão da Madeireira Presidente, e a gente está muito feliz, como um todo, assim, cuidando das 3 empresas, mas também agora com foco na madeireira.
que a gente está conseguindo organizar e conseguir, junto com meu marido também, essa questão da gestão das 3 empresas, né? Então, tudo dentro do ramo da construção civil. Eu acho que a gente não vai fugir disso nunca. Mas, enfim, a gente tá bem legal, assim, com essas novidades ao mesmo tempo, né? E a minha mãe saindo, se aposentando, então ela sempre foi à frente do negócio, hoje agora é nós. Então, enfim, em resumo, assim, da nossa história, da minha história profissional, assim, né? Bastante E coisas a aconteceram. Madeira presidente, 40 anos, né, ali em Imbé. Sempre teve também uma mulher à frente, né? A Simone, a mãe da Luane, que agora merecidamente está aproveitando e curtindo a aposentadoria. Então, mas é uma madeireira muito referência e uma mulher, pensa 40 anos, né, Daia, de uma madeireira, e uma mulher à frente desde lá do início também, junto com teu pai, obviamente, mas a gente sabe o papel de destaque que a Simone teve ali, né, da mulher nesse ramo que é absolutamente masculino, né, que ainda é. Antigamente, há 40 anos atrás, ele era provavelmente quase que 100% masculino, e hoje ainda é, e você, as mulheres, estão à frente, obviamente, junto ali com seus esposos, né, com seus maridos, mas, por exemplo, tu como engenheira, no Brasil hoje só 20% dos engenheiros são mulheres. Né? É um índice muito pequeno. Tem aí uma projeção para 2030 que esse número chegue a 40% de mulheres engenheiras. Mas hoje, na atualidade, é um número muito baixo ainda, né? Porque os homens dominam essa profissão. E aí, como é que tu se sente, assim, uma mulher, né? Tu já teve em alguma do teu dia a dia, assim, chegar numa obra como engenheira e ter aquele descrédito por ser mulher, os pedreiros olharem para ti, lá vem ela. Lá vem o salto alto na obra. Já teve alguma situação nesse sentido? Sim, infelizmente sim, né? Nada super constrangedor e assim, né? Já teve situações de eu chegar de volta em casa, no escritório, e chorar, assim, pela situação, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, que gosto muito de tratar bem as pessoas, independente da situação qualquer. Então, eu chego numa obra, eu gosto de cumprimentar e tratar todo mundo igualmente. Então, quando tu recebe, né, essa resposta do mínimo dessa educação, né? Oi, tudo bem? A pessoa não te responder no mesmo tom, né? Com um tom de desprezo, ou ai, é porque é mulher, ai, por que que ela tá fazendo aqui de novo? O que que ela quer se meter na minha obra? Isso se chateia muito, assim, já tive situações de chegar e chegar chorando, assim. No momento a gente, né, cria aquela casca, né, não, peraí, vamos nos respeitar, já tive situações de eu pedir respeito na obra, né, não, Isso. peraí, eu não tô aqui destratando ninguém, eu tô aqui para fazer o meu trabalho, eu também quero respeito, né, e educação. É o mínimo que a gente precisa. Então, assim, eu crio aquela casca, mas dentro do carro a gente às vezes pode desabar um pouquinho, Pode, né? desaba. Mas a gente vai criando essa experiência com o tempo, assim, e a gente vai começando a saber lidar com as coisas, assim, né? Assim, sempre vai ter uma situação ou outra, mas eu vejo que está diminuindo ao longo do tempo, né? Tá diminuindo, assim, mas sim, tive não um episódio, vários episódios, mas assim, vejo que hoje está um pouco mais tranquilo, assim, né? Muito também em função dos próprios clientes que nos dá essa confiança de entregar a obra, o projeto para nós, e ao mesmo tempo eles também pedem para quem trabalha, ou enfim, quem está na volta, que, ó, né, não digo assim, respeita a Sim, a Luane, né, o profissional. profissional, o escritório como um todo, porque a gente é só mulheres dentro do escritório, então, não só comigo, eu peço respeito para todas as minhas meninas que eu tenho lá. Então, assim, eu cuido muito disso, assim, não só comigo, quando alguém, né, tá assim, dispondo com alguém que tá faltando respeito, mas, opa, peraí, eu vejo que às vezes é isso, é só por a gente ser mulher e, né, acaba A nossa ficando. competência é posta à prova, né? Exato, Por ser exato, mulher. exato. Daia, eu gostaria que tu contasse, a Daia também, que trabalha num ambiente ainda predominantemente masculino, que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, à frente das tuas empresas, além da Marmoraria Petra, também tem a Casa de Tintas. Como é que foi esse início? Como é que a Daia, mãe, esposa, chegou a Daia empreendedora? Bom dia, Fê. Agradecer vocês, agradecer a Luane também aqui, né? Então, eu, diferente da Luane, que já veio de berço, né? Digamos assim, da área civil, eu vim com um sonho, né? Eu sempre, na minha família, ninguém era empreendedor, mas eu sempre tive o sonho, né? De empreender, de ter o meu negócio. Então, acho que isso foi o que me motivou, né? A hoje
ter aí já 2 empresas, né? E a coragem, né? Então, assim, eu comecei dando aula, eu dava aula de matemática, né? Que também era um dos meus sonhos, era ser professora de matemática, mas o sonho do empreendedorismo sempre dominou aqui, né? Sempre tive a vontade de ter o meu negócio, de estar à frente. E então foi quando em 2019 veio a oportunidade da gente entrar na marmoraria. Nós viemos de ramos diferentes. Eu era professor, o Hamilton trabalhava na Petrobras e do nada decidimos empreender. Vamos enfrentar esse mundo aí, vamos empreender então. E aí foi onde a gente começou com marmoraria e é um vício, né? É um sonho, porque tu tá ali, é as batalhas diárias, mas muitas vezes dá vontade de desistir, principalmente aí que é um ramo que é mais masculino, né? Então, eu, na área feminina, sim, tem que estar à frente, isso é um desafio muito grande, né, diariamente, mas a vontade de conseguir, de lutar cada vez mais forte, então isso que nos faz motivar a continuar, né? E então hoje a gente está aí 6 anos já com a marmoraria, há 1 ano já com a loja de tintas, né? Então a gente são mundos parecidos, mas também distintos, assim, nessa questão de problemas com que nem eles não ter tanta credibilidade, eu vejo isso muito mais na tinta. Né? Não tanto na marmoraria, porque a marmoraria acaba a gente lidando mais com os clientes, então tu acaba tendo aquela figura também de arquiteta, de designer, né? Então eles te escutam mais. Já na tinta, então o meu público também é mais masculino, né? Exato. Então ali eu tô lidando com pintores que estão há 20 e poucos anos, então muitas vezes eles vejam o quê? Uma guria ali nova, começou agora com tinta, acha que sabe tudo, né? Então, eles, por já vir com essa carga de experiência, acabam, não, eu digo que tem que fazer isso. Não, mas não é assim, né? Sim. Outros já entendem, que daí tu começa a explicar e diz, mas tu entende bem de tinta, tu estudou para isso, né? Então, mas ainda fica aquela credibilidade, não fica aquela credibilidade de tipo, eu sei, né, o que eu tô dizendo, o que tô falando, então eu vejo um pouquinho mais de dificuldade nas tintas do que na marmoraria. Na marmoraria eu acho que só com os nossos colaboradores, assim, né, porque daí é aquela função de autoridade, de tu ter que dar ordens, e muitas vezes, né, tu tá recebendo ordem de mulheres, acaba dando aqueles conflitos assim. E lá na marmoraria são mais homens do que mulheres atuando, os teus colaboradores são mais homens. Sim, mulheres só no escritório, né? Só. Aí a produção é 100% masculina. E na casa de tintas também. Sim. Também. Como é que pode? É verdades reveladas, agora vou fazer um parêntese. Eu não sabia que a Daia tinha sido professora. Olha! Verdades reveladas. Porque o teu perfil de empresária, de empreendedora, ele é tão forte, tão predominante, que olha, professora, tu fica pensando, né? Ali em sala de aula, compartilhando conteúdo de matemática ainda, que não é o meu forte. Parabéns, Daia. Verdades reveladas aqui. E realmente, assim, os homens, infelizmente, né, eles vêm de uma... Isso é cultural, tá, gurias? Não é a gente, assim... que, claro, nós como mães de meninos, né, nós 3 somos mães de meninos, a gente muda, tá tentando mudar essa próxima geração, mas as gerações mais antigas tinham aquilo, assim, que o provedor do lar era o homem e a mãe ficava cuidando da família, né? Então, talvez para algumas pessoas ter uma mulher à frente como um cargo de chefia seja muito difícil, né? Esse entendimento de uma cultura, de uma geração que foi criada assim e que a gente vem quebrando paradigmas, né? E vencendo barreiras para criar os nossos filhos de uma maneira diferente. Eles já percebem o mundo, ainda mesmo tão pequenos, de uma maneira diferente, assim. E aí eu queria, agora entrando nesse assunto das mulheres no mercado de trabalho, nas mulheres no ambiente realmente que é predominante masculino, como vocês que trabalham ali com a construção civil, o que vocês pensam
dos próximos anos para a construção civil? Como é que se dá essa entrada de mulheres nesse ramo? Vai crescer, não vai crescer na engenharia? A gente aí tem um prognóstico que em 2030 tenha mais mulheres engenheiras no Brasil, mas hoje atuando na parte da produção realmente, lá no operacional na construção civil, são poucas mulheres ainda, o índice é muito pequeno. O Rio Grande do Sul é referência em cursos de qualificação, vocês que estudam bastante, porque elas não estão lá, tá, gente, só vendendo tintas ou só gerenciando um negócio, elas estudam. Mesmo a Luane, que já se formou, está sempre em curso, em treinamento, a Daia está sempre buscando ferramentas para aprender, para realmente passar. A gente precisa, parece que, provar 3 vezes mais que a gente conhece e tem domínio do assunto. Então, a gente está sempre fazendo novos cursos, buscando aperfeiçoamentos. E aí, o Rio Grande do Sul é muito referência nisso, assim, em Lajeado tem, né, algumas cooperativas, em Canoas também, de mulheres na construção civil. Tem até uma iniciativa que é o Capacete Rosa, né, que é de Lajeado. E como é que vocês veem esse mercado, esse crescimento aí de mulheres na construção civil? Lu, como é que tu vê, como engenheira, esse crescimento? Então, até uma curiosidade, assim, o meu TCC foi voltado para mão de obra. E muito também entendendo, né, o sexo feminino, masculino dentro do litoral. E foi percebido que praticamente zero mulheres na construção civil, isso, né, tô há 10 anos de formada, isso na época, assim, no litoral. Eu fiz um trabalho de pesquisa em campo, de mão de obra, batendo praticamente de obra em obra, de todo o litoral norte. Não achei nenhuma mulher. Então, e aí, assim, no meu TCC, então fiz a pesquisa e fui procurar onde a gente pode buscar isso e onde qualificar, né? E Porto Alegre também tem curso de qualificação de mão de obra, enfim, e lá começou a ter, no momento da pesquisa, assim, que eu fiz, tinha alguns jovens, meninas, que estavam aprendendo, né? Na parte de mão de obra, como fazer um assentamento de tijolo, né? Como fazer um acabamento, né? E isso eu achei muito interessante, só que imagina, faz 10 anos e ainda o litoral norte ainda não temos, né? Assim, não é muito difícil. Eu acho que a mulher, por mais assim que dentro da obra em si é uma coisa pesada, a gente entende também que é realmente difícil, né? Mas ao mesmo tempo, o toque da mulher dentro da obra é o que faz o Essencial. detalhe. É essencial. O acabamento. Não tem como dizer que uma mulher não consiga fazer um acabamento perfeito, melhor que um homem, mais atenção, enfim, por que que a mulher não pode se qualificar? E é uma profissão, né, que a mulher pode ter super bem remunerada e Exatamente. bem qualificada, né? Hoje, sim, temos a construtora, nossa equipe hoje é só homens, sim, mas se surgisse uma mulher que dissesse, não, eu trabalho, faço isso, tenho qualificação ou quero trabalhar nisso, com certeza eu daria oportunidade. Né? Não me surgiu isso ainda, porque eu acho que o toque da mulher na obra é o diferencial. E a Faz muita falta. organização no canteiro de obras, a limpeza, o Exato. detalhe, O né, detalhe. Daia? Aqui no sul eu não vi ainda, mas para fora já lá, assim, tem mulheres já marmoristas, né? Já vi ali. Eu acho que até muitas vezes hoje a gente vem do descomprometimento, a mão de obra tá muito difícil, né? E a mulher, eu acho que ela é muito mais determinada nesse sentido, quando ela decide mesmo, né, que ela gosta daquilo ali que ela vai, ela é muito determinada e faz. Eu acho que isso que nos faz crescer à frente, né, de empreender é isso. E lá já vi, a gente foi agora o ano passado em Espírito Santo, e a gente visitou alguns lugares lá e mulheres marmoristas lá lixando, né? Eu acho que a gente tem esse olhar mais detalhista, né? Lá, quando eu chego lá, os guris já começam, já vem ela, que eu já vou lá e já olho o detalhe e fico em Passando cima. o dedo na quina. Aí o Hamilton disse pra mim, tu é pior que cliente. Daí eu digo, não, mas eu sou cliente também, né? Então eu gosto das coisas com detalhe, com perfeição, né? A gente é muito cuidadoso nesse sentido. Então, quando eu tô por lá, eu já tô lá olhando a produção, como é que tá, se tá certo os acabamentos, né? Então, acho que a gente foca muito nesse detalhe, né? E hoje, com a mão de obra difícil, assim, eu vejo, assim, também, hoje, muitas mulheres são motorista de ônibus, né? São frentista. Então, as mulheres estão vindo pro mundo também da produção, né? Onde só tinha homens. Então, acredito, esse tempo até comentei com a Milton, digo, acho que a gente vai ter que achar uma mulher aí para entrar pro ramo, porque
a mão de obra está muito difícil no mercado, né? Não, e difícil e também desqualificada, É. né, meninas? E aí fica um desafio para nós, então, para que a gente possa nos reunirmos enquanto esse grupo de empresárias que tem poder de voz aqui na nossa região, juntar junto a algumas organizações, buscar o Sindiscom, buscar alguns sindicatos e levar para o poder público, vamos investir em qualificação, em mão de obra para essas mulheres que querem atuar na construção civil. Daqui a pouco se lança um projeto aí nos Sim. próximos meses que a gente possa entrar como apoiadores, né? Porque eu sempre digo assim, o poder público, a iniciativa privada e o poder público têm que andar juntos, né? Daqui a pouco eles não têm algumas ideias que a gente pode levantar, fazer esse projeto e apresentar. Vamos qualificar mulheres para a construção civil. Bem como a Lu disse, é uma mão de obra muito bem remunerada. Sim. É uma profissão que remunera super bem, né? Então, que está crescendo aqui no litoral, o desenvolvimento da construção civil está cada dia maior. Né? A gente falou no último programa, no último podcast, sobre o desenvolvimento imobiliário aqui da região. Com a pandemia, com as enchentes, o Litoral Norte se tornou referência Sim. no nosso estado. Então, está crescendo, tem demanda, né? Tem emprego, tem vagas de trabalho. Vamos colocar a mulherada aí para atuar na construção civil e aí vai ser tudo perfeito. Canteiro de obras limpo, detalhes, organização. Meninas, mulheres, tá? Vocês são mulheres que trabalham ali. Eu sempre digo, a nossa jornada é 24 por 24, 7 por 7. Por que eu sempre digo isso, assim? Porque nós que somos empreendedoras, a gente não para de pensar no nosso negócio quando vai para casa. A gente acorda e dorme pensando no nosso negócio em inovação, em curso, em qualificação, o que a gente pode melhorar enquanto gestora, melhorar enquanto pessoas, dar um trabalho mais bacana, com qualificação para a nossa equipe. Vocês têm muitos colaboradores. Então, a gente, todos os dias, além daqueles pequenos incêndios diários, que a Daia também trouxe, porque às vezes tu programa o teu dia e no decorrer dele surgem vários incidentes que tu tem como empreendedor que tá lá, apagando aquele incêndio daquele momento e tu tinha uma outra programação. Então, eu sempre digo que a gente não para de pensar nunca no nosso negócio, de estudar o nosso negócio, de ver como vai estar o nosso negócio daqui 5 anos, porque além do dia a dia, tu tem que pensar lá na frente. Então, a gente não tem aquele tempo assim, não, agora eu vou ser a mãe do José, a mãe do João, a mãe do Heitor. Agora eu vou ser a esposa, eu vou tirar férias, não vou responder meus WhatsApp, tirei o chip do celular. Isso comigo não acontece. Eu não sei se acontece com vocês, mas a gente não. E aí vem aquele sentimento que eu, Fernanda, já superei, tá? Que é a culpa. Sempre falta um horário do teu dia para alguma coisa. Sabe? Mas aí tu compensa no outro, né? Então, se amanhã eu tenho uma atividade muito importante para o meu filho, hoje eu vou me dedicar mais ao meu trabalho e amanhã eu vou na atividade com ele. Se num outro dia o meu trabalho me exige mais, eu vou dedicar, porque o nosso trabalho faz parte da nossa vida como mulher, como pessoa, e depende dele a qualidade de vida da nossa família também, né? O que vocês pensam sobre isso, assim? Vocês ainda vivem aquele sentimento... O filho da Lu é um pouquinho menor que o nosso, né? Daí, com o tempo, eu acho que a gente vai administrando isso um pouco melhor, assim. Tu acaba entendendo que faz parte da tua vida como mãe, como mulher, mas vocês ainda têm esse sentimento de culpa? Falta uma Daiane, uma Luana em algum lugar da vida de vocês? Então, estou em tratamento disso. Já fui muito mais culpada, assim, né? Essa sensação, esse sentimento de culpa, assim, eu acho que faz parte, assim. A gente só tenta administrar ele, né? Eu acho que não quer eliminar, eu acho que a gente nunca vai conseguir eliminar. Mas a gente administra, estou aprendendo isso, né? Como é que é? Com psicólogos a gente precisa, mas a gente vai trabalhando isso. Mas também, Fernanda, o que eu vejo, assim, da nossa vantagem no nosso momento, assim, como empreendedor, é a nossa gestão de tempo. Por mais que a gente tenha nossos compromissos, mas de alguma forma a gente consegue administrar eles, né? Então, enfim, um exemplo, semana passada, meu filho amanheceu doentinho, com febre, eu tinha uma agenda cheia de compromissos, coisas para ser resolvidas e eu tive que ficar com ele, não deu para levar para a escola e tal, consegui remarcar, consegui administrar, trabalhei de casa, né? Então, essa sim, eu tiro como um baita benefício no nosso lugar, assim, como empreendedor, essa gestão de tempo, assim, sem criar tanta culpa, não deixar de dar atenção para o filho, para o marido, para a família quando precisa, mas sim, claro, estava lá com ele, mas ao mesmo tempo preocupada com as coisas. Então, assim, eu acho que é só administrar a culpa, não sei se a gente consegue limitar
eliminar totalmente, né? Mas, assim, acho que faz parte, nós, realmente, como mães mulheres, essa administração geral, né? Não só como filho, como para nós também, né? Ah, eu queria tanto fazer algo para mim, seja, enfim, sair na rua e comprar algo, e não dá tempo. Não tem como, enfim, né? Então faz parte, assim, eu vejo que, eu acho essa é uma administração do tempo, dessa gestão de tempo que a gente, no nosso lugar hoje como empreendedor, a gente consegue ter uma facilidade, assim, na minha opinião, assim. Daia. Para mim, eu já não me senti na culpa, porque os 2 anos do José, os 2 primeiros anos dele, eu me dediquei a ficar em casa com ele. Né? Foi uma prioridade que a gente deu, assim, porque eu não podia engravidar, então já foi um sonho, eu consegui, então eu disse pro Milton, eu vou ficar até uns 2 anos, assim, porque eu acho que são os anos principais ali, né, que a evolução é praticamente diária deles, então eu abri mão da minha profissão, né, para ficar com ele. Então, aí chegou o momento que eu disse, não, agora deu, tá na hora de voltar. E então eu consegui administrar isso. Claro que a gente não consegue ficar 100% por causa das agendas, é muitas coisas, né, pra gente fazer, mas hoje eu consigo administrar um pouco mais. Também o ano passado minha mãe se aposentou, então consegue ficar com ele. Então, nesse sentido, assim, a gente é muito próximo ali. E o nosso ramo também empreendedor nos dá o luxo de muitas vezes a gente dar aquela escapada que se fosse um outro emprego a gente não poderia, né? Então, nesse sentido, eu me sinto. Exatamente, porque como a gente consegue ali, se tiver às vezes que trabalhar à noite, a gente Sim. vai trabalhar para compensar É. algum outro compromisso que a gente tenha durante o dia. Eu, sabe que agora, por muito tempo eu abandonei a minha questão de saúde, assim, né? Trabalhando, a gente vai se abandonando. E aí, trabalhando isso, agora eu malho às 11 horas da manhã. Ah, mas é horário de herdeira às 11 horas da manhã. Gente, às vezes a gente fica em evento até 10, 11 da noite. Às vezes a Luane provavelmente tem projeto para entregar, vira madrugada fazendo aquele projeto. A Daia tem compromissos, algum curso, alguma palestra e está trabalhando à noite. O nosso horário é diferente. Então, a Sim. gente pode fazer essa gestão do tempo, do que é importante naquele momento. Mas, bem como a Lu colocou, sempre tu tá ali com teu filho doente, mas sempre pensando no WhatsApp, dando uma Sim. olhadinha, o que precisa de mim, tem que fazer alguma coisa urgente, que Se depende desligar, a de gente não ti. consegue A tocar, gente né? não consegue. Por quê? Porque nós somos realmente empreendedores. O nosso negócio depende da gente. Não é uma questão assim, vocês têm que demandar, né? Não pode ser tão centralizadora. Não é isso. Tá tudo bem organizado, tudo Sim. bem definido nos processos, né? Cada um faz a sua parte, mas tem a nossa parte, que a gente tem que fazer ela. Em algum momento, a gente vai ter que fazer aquela parte, né, da empreendedora. E vocês duas, vocês têm algo em comum. As duas trabalham juntas com os maridos. Isso deve ser, assim, ó, desafiador. No mínimo, no mínimo desafiador. Muito. Cada um deles tem o seu papel, cada um de vocês tem o papel. E aí, óbvio, a gente já por si só leva o trabalho para casa. Imagina com os maridos, como é que funciona isso dentro de casa, assim, almoço de domingo tá falando de um problema da empresa ou vocês conseguem separar, de noite chega em casa, tiveram opiniões diferentes numa reunião de trabalho, chega em casa e vão lavar a roupa suja, ou vocês conseguem deixar isso lá no ambiente de trabalho? Queria escutar um pouquinho desse desafio que é estar à frente das empresas com os maridos. Então, assim, eu e o Alexander, desde que a gente se casou, a gente já começou a trabalhar junto, né? O casamento e junto o trabalho, né? Então ele veio embora de Cidreira e a gente começou a trabalhar junto. Então, assim, até mesmo baseado nos nossos pais, tantos deles quanto os meus, que sempre trabalharam juntos e viviam no trabalho, moravam dentro do trabalho e traziam problema para dentro de casa, muitas vezes, né? Nós, como filhos, vivencia isso. O que a gente, quando casou, a gente tocou como meta, assim, não vamos tratar de trabalho em casa. Porque a gente tinha nosso exemplo de pais, né? E, enfim, era a vida deles, era isso, estava tudo certo, mas a gente não queria isso para nós. A gente consegue separar muito bem isso. Isso é uma coisa assim que, graças a Deus, deu tudo muito certo e a gente se respeita muito nas opiniões.
Mas assim, a gente chega em casa, sim, claro, tem alguma pendência que não. A gente trabalha junto, mas a gente não se conversa durante o dia. Não dá tempo de resolver tal coisa. Mas a gente chega em casa e diz assim: temos 15 minutos para falar. Olha Né? que, É que assim, bom. ou meia hora quando o assunto é mais complexo. Ó, vamos chegar a resolver tal coisa, precisamos resolver tal coisa. Ponto. Terminou ali, vamos curtir o filho, vamos fazer a janta, vamos sair, vamos, né? Terminou o assunto. Enfim, fim de semana, a mesma coisa. Enfim, até outro exemplo esse fim de semana. Eu tinha um assunto para tratar com ele, que eu não consegui conversar com ele até sexta-feira, e tinha que resolver na segunda de manhã cedo. Chegou domingo de noite, eu disse, eu preciso falar contigo sobre isso, porque é para amanhã cedo, assim, mas a gente não tocou no assunto de trabalho, né? Assim, a gente tenta, sempre na medida do possível, nos policiar para não trazer o trabalho para dentro de casa, porque a gente sabe o quanto isso é complexo. Não digo, a gente não diz assim, não trabalhamos em casa ou não tratamos de certos assuntos, mas a gente dá limite. Agora a gente vai tratar disso, né? Às vezes no domingo estamos tomando um cafezinho da manhã, tá, vamos trocar um assunto, trocar uma ideia. Às vezes a gente, teve uma ideia agora, vamos trocar uma ideia, mas logo se encerra e vamos curtir o nosso domingo, assim, a gente tenta realmente separar bastante as coisas, assim. E durante o dia a dia de trabalho, sim, claro, marido e mulher, né? Às vezes a gente tem que separar o que é o colega de trabalho né, do marido em casa, mas a gente se respeita muito, a gente respeita muito a opinião um do outro, assim, né? Por mais que a gente tenha algumas divergências, mas assim, super tranquilo em logo acertar e identificar, não, ok, eu não concordo contigo, mas eu acho que como tu está mais à frente desse setor, tu toca ali, né? Eu também tô à frente de outro setor, ele me escuta, a gente troca uma ideia, e quando a gente tá muito na dúvida, a gente chama um terceiro para ajudar, né? Olha Então, enfim, que estratégia boa, né? traz um terceiro, a gente dá opinião, o terceiro ajuda, tá? Então a gente ouve essa terceira pessoa. Então, assim, graças a Deus, claro, às vezes tem algumas divergências, normal, marido e mulher, Sim. trabalho, não, mas eu não concordo, aquela coisa toda. Mas, assim, nunca houve uma discussão em relação ao trabalho e a gente tenta separar bastante. Isso, a gente já, quando casou, botou como meta e deu certo. Olha só, que coisa bem boa. Como é que é É. por lá, Dália? Para nós é muito desafiador, né? Até porque nós não trabalhávamos junto e do nada, do dia para noite, a gente começou a trabalhar junto e então Após quantos anos de casamento juntou esse trabalho com o matrimônio? de casamento foi em 2009, deu 10 anos de casamento. Porque, na verdade, agora em maio faz 23 anos que a gente tá junto. Então, só que a gente ficou 7 anos noivo, deu 10 anos de casado. 7 é o limite para noivado, né? Não, foi ali, eu disse, ó, deu, ou casa ou deu, né? E então, para nós, assim, que era totalmente de ramos diferentes, do nada, empreender é como a gente, é ali, né? No início, para nós, o computador ia para casa e eu chegava em casa e era trabalhando. O primeiro ano foi muito difícil nesse sentido, assim. Aí depois a gente começou a ajustar. O Hamilton, ele diz, ó, tu conversa comigo de serviço até às 18. Depois eu não quero saber. E às vezes eu venho com alguma questão, amanhã a gente conversa. Então lá em casa, hoje ele já não dá mais abertura para isso, porque eu acho que eu fico com a cabeça sempre pensando ali, já veio a ideia e eu tenho que falar, e ele, não, vamos conversar amanhã a gente vê o que tem que decidir. Então isso a gente tirou, porque o nosso primeiro ano foi muito difícil, assim, né? Até porque tudo era novo, era muita coisa para aprender e eu não dava conta na loja, então acabava levando para casa. Depois eu disse: não, o meu horário é lá, vou ter que resolver lá, amanhã eu volto e concluo, né? Então, para nós, assim, a gente teve que ajustar isso também, porque eu acho que se fica, trabalha na empresa, trabalha em casa, o mesmo assunto, né? Isso vai acabando com o casamento, Com né? certeza. Então a gente teve também que chegar num acordo, num limite ali, onde as conversas ficam só lá. E os homens conseguem separar melhor do que Sim. nós, né? Eles conseguem, tipo, não, fala comigo na segunda, É. né? Não fala comigo. E a gente não, porque fica o tempo inteiro ali pensando, não, mas eu podia fazer assim, mas eu podia fazer diferente. Porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo também e separar. E é claro, né, gente? Sempre vem a culpa, sempre vem aquele sentimento que algum lugar depende de mim, tô faltando em tal quesito da minha família, da minha empresa, como mãe, como filha, como amiga. Há quanto tempo que vocês não tomam um café com as amigas, assim, né? Sair só vocês e uma amiga. Às vezes eu fico me perguntando, gente, tem uma amiga minha que eu não vejo há um ano só no WhatsApp. Porque, né, então alguma falha sempre fica ali na rotina. E aí a gente às vezes entra em momentos de surto, mulher tem isso, às vezes até no momento ali
da TPM, às vezes a gente tem um momento assim, ó, parece que eu vou surtar. E aí aqui no nosso podcast nós temos um quadro com a nossa psicóloga que é se surtar, fale. Tem que falar. Tem que falar com a psicóloga, tem que tomar um café com uma amiga, tem que falar com o marido. Então vou convidar agora com vocês a nossa psicóloga Aline Rossoni, que vai trazer o nosso quadro especial que é se surtar, fale. Bom dia! Muito obrigada, Fernanda Comunica, por essa participação, por esse momento incrível com essas mulheres maravilhosas. Bom dia, audiência! Então, estamos aqui hoje para tratar de um assunto que é gestão de pessoas. Surtou, fala com a psi. Então, não é à toa que essas mulheres incríveis, né, são as melhores do ano. Ouvindo as histórias, ouvindo os desafios, ouvindo tudo que as duas passaram, me emocionei. Me coloquei um pouquinho na pele e pensei, meu Deus, elas realmente merecem um prêmio. Então, meninas, muito obrigada pelo tempo e pela dedicação de vocês estarem aqui hoje conosco. E a ideia é a gente pensar em situações que a gente vive lá na empresa, lá na nossa vida pessoal e que faz com que a gente se desafie, certo? Então, vamos pensar um pouquinho, né, naquilo que pode vir a acontecer aí no nosso dia a dia, na nossa profissão. Daia, vamos começar por ti. Trabalha lá com o Hamilton, vocês têm um negócio, uma casa, uma vida, uma família juntos, né? Vamos pensar assim que chega um dia e ele simplesmente te fala, Daia, tu tá muito chata. Quase sempre. Tô te sentindo ausente, tô te sentindo distante, vejo tu muito fiel ao trabalho, às tuas coisas profissionais, mas sinto tua falta aqui dentro, né, da nossa casa, do nosso lar, com o nosso filho. E aquilo te dá, assim, uma virada de chave. O que que eu tô fazendo com a minha gestão do tempo e com as minhas emoções? E aí, Daia, neste momento, o que que tu faz? Tu surta, tu chora, tu procura psi. O que que tu faz? Eu passei por essa situação, né? Tanto que o último, como faz um ano que eu fui para tinta, eu fui mais por esse sentido, que eu achei que a gente deveria parar de trabalhar junto, né? Então, achei que era o melhor para nós, porque é difícil conviver com os problemas da empresa e não levar para dentro de casa, não no sentido de ficar discutindo mais a relação, porque cada um tem uma opinião, então eu tive que trabalhar muito isso, né? Tive que ir para psicólogo para compreender como é que eu tinha que gestar isso. Então, para mim foi muito difícil. E aí chegou um ponto que eu disse, não, acho que eu devo seguir outro caminho. Então foi aonde veio a oportunidade da loja de tinta e eu fui para a loja de tinta. Mas hoje eu vejo que não adianta. Nós dois juntos, a gente tem que trabalhar junto, né? Um cuida de uma empresa e outra cuida da outra. Então nós somos um casal. Então eu aprendi a administrar isso, né? Não é fácil, é um desafio cada dia. Mas hoje a gente entendeu que não são duas empresas diferentes, mas nós dois somos um só, né? No momento que a casa é um só, então a gente tem que administrar as duas juntos, né? Então é um desafio muito grande, mas a gente veio aprendendo com isso. Foi um ano que eu decidi que chegou um ponto que a gente talvez ia até se separar pelo serviço, porque é difícil conciliar as duas coisas. Então, a gente foi para ajuda, foi gritar, socorrer com o psicólogo e, graças a Deus, deu tudo certo. E como o diálogo se faz necessário, né, meninas? Sim. Porque se a gente não senta, não conversa, não dialoga sobre aquilo que está nos atingindo, a tendência é a coisa se acumular, as emoções bagunçarem e realmente pode chegar num ponto onde há uma separação Sim. ou algo
né, pior, É. né, que é uma Não, briga, uma... sim, e isso foi uma coisa, eu disse para Milton, a marmoraria para nós na época foi a graça, né? Então, eu digo assim, a nossa graça daqui a pouco tá virando a nossa desgraça, né? Então, a gente teve que buscar ajuda para aprender a lidar, assim, com as situações, com a família, com o filho, porque acaba que o nível de estresse vai muito alto, que tu não consegue mais controlar, né? Uma coisa que e eu sou muito impulsiva, então quando eu vejo foi, já falei, e então o tratamento que a gente fez foi muito. A gente chegou a fazer até terapia de casal também, né, para tentar seguir, né, e hoje aprender os limites de cada um também, né, isso é importante. Então hoje eu entendo que ele é dessa forma, As espero ele se diferenças, né? acalmar, e então hoje a gente aprende no serviço, né? Porque a gente tinha o nosso relacionamento em casa, né? Como casal. Hoje tem como os empreendedores, né? Junto ali, que uma coisa não foge da outra, né? Porque igual mesmo a gente sendo ali como colegas, a gente também é marido e mulher, né? Então a gente aprender a lidar com isso foi bem desafiador. Ah, eu imagino. E a gente sabe que não existe relação perfeita, Sim. os conflitos existem, as diferenças estão aí para nos ajudar, porque a gente cresce muito com a diferença, né? A gente não consegue crescer na uniformidade, a gente cresce realmente com essa diferença, mas a gente tem que ter inteligência emocional Sim. para saber, né, o que que nos desagrada, o nosso limite, até onde pode ir. Então, inteligência emocional é tudo, né, meninas? Sim. Se a gente não tiver inteligência emocional e consciência das nossas limitações, a chance de dar errado tanto a empresa quanto o casamento é muito grande. E pode dar muito certo, tanto que vocês são aí, né? As meninas melhores do ano, não é à toa, porque vocês conseguiram superar isso e fazem dessas diferenças força para a empresa e para as relações. Parabéns. Muito bem, daí agora a coisa está resolvida, então. Agora é andar. Agora vamos trazer a inteligência emocional para a empresa também. Opa, adorei essa parte. Então tudo vai fluir. Muito bem, ótimo. Luane, então, né, ouvindo vocês ali, né, que desafio no mundo que o universo masculino predomina, vocês entrarem, se destacarem e dar muito certo, né, porque as empresas são maravilhosas, têm nome, são renomadas, então isso é a força da mulher. Então, Luane, vamos pensar assim, né, há quanto tempo tu não tira umas fériasinhas, assim, daquelas que tu sai para relaxar mesmo e conseguir fazer isso? Vamos pensar. Então, trago como uma notícia boa que eu consegui tirar férias a semana passada, tirei uma semana. Ah, que maravilha. Mas assim, até como novidade, assim, que a gente, enfim, primeira vez eu e meu marido saímos sozinhos de viagem, de férias, depois de 5 anos, né? Meu filho tá fazendo 5 anos, então foi a primeira vez que a gente viajou sozinhos de férias, então a gente também cuida muito dessa questão de fazer um passeio, de tirar férias, né? Mas a gente sempre tá com o filho, com, enfim, amigos, vão fazer, né? Juntar um monte de gente, vão fazer uma viagem e tal. E esse momento agora foi a primeira vez que a gente fez uma viagem de casal. Opa. Então, assim, foi muito legal, assim. Nossa, a gente precisa desse momento, né? E agora com o filho já com 5 anos, já pôde ficar com a avó, então a gente teve essa liberdade, né, nos deu essa liberdade, assim, de um pequeno teste de uma semana, assim, e deu muito certo, então, e também, assim, tiramos exatamente um ano depois a gente assumir a loja, então a gente vê também essas férias que a gente tirou agora como um resultado positivo prêmio. de um ano de trabalho, né, porque realmente foi um ano de nova gestão, muitos desafios, e então a gente foi um ano meio conturbado, assim, no sentido de novidade para tudo, né? Por mais que eu já era do ramo, minha mãe sempre cuidava, mas agora era nós à frente. Então, assim, um ano depois a gente tirar férias, uma semana sozinhos, isso foi um prêmio para nós de um ano de trabalho. Merecido. Merecido, assim, né? Então, que foi show. ótimo. Porque a questão era justamente essa. Depois de muito tempo, 5 anos sem tirar férias, né? Vocês cansados, já precisando renovar a energia, decidem tirar férias. Malas prontas, João em contagem regressiva para esse dia. Aí no dia de vocês irem, de fato, com tudo programado,
chega teu gerente, né, teu braço direito lá da empresa e diz que está saindo da empresa naquele dia, porque recebeu uma proposta melhor. O que se faz? Surta, corre, grita, cancela a viagem? Então, assim, já tive várias situações bem parecidas, assim. A gente, na hora, sim, fica apreensivo, nervosa, fico muito nervosa, assim, meu Deus, e agora? Mas, graças a Deus, assim, a gente sempre, eu e o Alexander, a gente tem, desde que assumiu a loja, principalmente, tanto na Projeto, em qualquer empresa, a gente sempre tem um plano B. Opa, isso é gestão, muito bom. Assim, né? A gente tem o braço direito, mas tem o braço esquerdo também que vai estar ali do lado para cumprir. Então, assim, a gente conseguiu também traçar, eu digo mais quanto à madeireira nesse sentido, porque é uma coisa nova para nós e a gente foi uma migração de gestão, né? E conhecer de novo os funcionários, a gente criar essa família com a gente, assim, para eles nos conhecerem melhor. Então, tudo isso foi um desafio de identificar os potenciais de todo mundo, identificar quem pode estar nos ajudando. Então, assim, sempre tem um plano B. A gente já teve essa dificuldade no passado, a gente pensou, não podemos, não digo ficar na mão das pessoas, de uma só pessoa, não, mas não só a pessoa pode estar indo embora, como ela pode ficar doente. Exato. Né? Então, assim, na falta de uma pessoa doente, o que a gente faz? Né? Eu também tenho as outras empresas, a gente tem nossos compromissos, então também não pode, na falta dessa pessoa, esse gerente foi embora e agora eu tenho que cancelar minha viagem porque eu tenho que ficar no lugar dele. Eu não posso, a gente não pode fazer isso porque a gente tem 3 empresas, então, assim, a gente sempre tem um plano B. Dá sim, claro, porque se a pessoa tá pedindo para sair, não foi a gente que quis que ela saísse, não é uma novidade, é um baque, não tava esperando, as coisas estavam tudo redondinhas e de repente surgiu uma novidade. Sim, mas assim, eu não cancelaria a viagem, já conversaria com alguém que pudesse, não digo substituir essa pessoa logo, mas assim, tu Dar agora o suporte. é o suporte, resolve, estou à disposição. Tem minha mãe ainda, que por mais que ela tá aposentada, mas é uma pessoa que é o meu suporte também. Então, assim, mas assim, a gente foi viajar e deu tudo certo, a gente deu total autoridade e autonomia para a equipe. Enfim, a gente conversou bastante e a gente disse assim, ó, tenta vocês resolverem. Caso não consiga, a gente está à disposição no WhatsApp. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, perante essas dificuldades, desafios que a gente já teve no passado, essas situações bem parecidas, da gente teve um momento sim, teve uma vez que a gente surtou, mas foi só a primeira vez, na segunda a gente, opa, né, vamos Vocês se organizar, aprenderam, então, vamos com a aprender. experiência. É aprendizado e todo dia a gente aprende, porque realmente hoje pode acordar e alguém querer sair, alguém ficar doente, acontecer algum problema, enfim, com nós mesmos. Então, assim, a gente organizou a nossa equipe de forma de sempre ter o plano B, um suporte, alguém que também saiba aquilo, para que não dependa só da gente. Isso foi um desafio e a gente está conseguindo organizar isso. Maravilha! Como a empresa de vocês é muito organizada, deu para viajar. Deu. Isso é sinal de gestão de pessoas. Pensar no plano B, pensar na organização da equipe, quem pode suprir quem numa falta, numa ausência. Isso é gestão de pessoas, parabéns. Obrigada. Falando de mão de obra, né, que é uma dessas pautas onde corremos o risco, sim, daquele funcionário-chave ir embora, né? E pode acontecer. Então, a gente tem que pensar lá na frente, não dá para ser só agora, para não ser pega no improviso. Porque quanto mais preparado a gente tiver enquanto empreendedor, enquanto gestor de pessoas, menos sofrimento se tem, porque as coisas já estão em andamento, né? Mas parabéns, meninas! Gestoras de pessoas, que maravilha, né? Imprevistos acontecem, situações acontecem, então a gente precisa o quê? Se fortalecer, trocar, e esse bate-papo ajuda a gente também a inspirar, né? Pensar, meu Deus, se ela conseguiu, também consigo, pegar ideias, pegar soluções, porque a gente se fortalece com isso, com essa sinergia, essa sintonia. Por isso que a Comunica, nessa excelência de gestão de pessoas, consegue proporcionar estes momentos. Muito obrigada e fica um tema aí para uma próxima oportunidade.
Elas estão de parabéns. Além de gestoras de pessoas, empreendedoras, são mulheres excepcionais, são mães, são pessoas que nos inspiram. A Psico já disse que elas não surtaram, elas estão ali, ó, com a gestão emocional em dia. Por quê? Por quê? Porque elas são as melhores empresárias, porque elas estão no Melhores do Ano, porque elas são mulheres que apoiam umas às outras, que as empresas se apoiam e estão aqui nessa grande rede de relacionamento para fazer networking, para inspirar, para fazer negócios, para compartilhar as dores e as delícias de ser uma empreendedora hoje aqui na nossa região. Já degustamos, né, meninas, aqui do nosso brunch oferecido pela Cristina Garcia. Muito obrigada, nossa parceira de sempre, está conosco no Melhores do Ano. Sigam lá, Cristina Garcia Gastronomia no Instagram. A Cristina é responsável sempre pelos brunches nas empresas de vocês uma também, delícia, né? inclusive. Esse é o objetivo realmente do nosso encontro, gurias, é gerar relacionamento entre nós, porque pessoas compram de quem a gente se conhece, apoiam outras mulheres, apoiam outras empreendedoras, e vocês fazem isso com excelência. Quero parabenizá-las aqui. Você que está nos assistindo em casa, por favor, mande, se está gostando do nosso programa, se está gostando desse bate-papo aí com a Daia, com a Luane, compartilha com os amigos, manda um aviãozinho lá, siga Litoral na Rede, nos acompanhe no YouTube, siga a nossa Psico, uma pessoa maravilhosa e uma profissional muito competente, como poucas aqui na nossa região. Sigam lá o perfil da nossa psicóloga Aline Rossani. Meninas, estamos no último bloco do nosso bate-papo. A gente tem muito assunto, né? A gente poderia ficar aqui, ó, por horas e horas, mas a gente sempre traz para o podcast umas tendências mais leves, assim, alguma coisa que está viralizando na internet, que viralizou recentemente, que a gente pode trazer para nossa audiência, para quem está em casa, para a gente trazer um pouco mais de diversão nesse momento. Então, hoje a gente vai trazer aquele quadro da internet que viralizou ali no TikTok, ali na rede vizinha, que é Ouvimos e Não Julgamos. Vocês já viram? O Sim. quadro é divertidíssimo e vamos trazer hoje para a versão empreendedora. Eu vou me dar o direito de começar, e aí vocês vão ouvir e não vão julgar, tá bem? E aí depois vocês começam. Então, eu falei, ouvimos e não julgamos. Eu falei que já tinha pronto o roteiro do podcast, mas ele estava só na minha cabeça. Ainda não tinha compartilhado, colocado no papel. Mas eu tinha dito para as nossas convidadas, já tá pronto, eu mando em seguida. Mas ele não tava, não, ele tava só aqui, ó. Ouçam e não julguem, por favor. Daia, ouvimos e não julgamos. Versão empreendedora. É só um pedacinho de pedra para pia. Para que tudo isso preço? Isso é o que mais a gente escuta lá, a gente só escuta e não julga. Muito bom. Lu, ouvimos e não julgamos. Então, muito se dá assim, muito parecido com o teu, Fê. É assim, né? O cliente, queria saber do projeto, podemos conversar amanhã ou depois, enfim, queria apresentar. Não, a gente já tá finalizando. E aí começa aquela correria para começar e terminar o tempo da reunião, enfim, né? Então, ouvimos e não julgamos. Maravilhosa. Meninas, vocês são mulheres, realmente eu já falei aqui, mas vocês são referência aqui na região, né? Por atuar em segmentos que a presença do homem ainda é predominante, por serem líderes, por fazerem gestão de pessoas com excelência, com eficiência. E eu queria perguntar para vocês agora, como mulher, porque a gente pensa diferente do que o homem, né? A gente tem atitudes diferentes, assim, realmente, fisiologicamente falando, são perfis completamente diferentes. Mas vocês são mais razão ou mais coração? O que vocês acham, assim, lá nas empresas de vocês? Quando tem que tomar uma decisão difícil, assim, vocês são mais razão ou vocês são mais coração? Porque o homem normalmente tende a ser muito mais razão. Mas e vocês? Como é que vocês se comportam aí nessa gestão emocional? Eu já fui mais coração. Hoje eu tento manter o equilíbrio ali, né? Também não tanto só razão, mas eu já fui muito coração. Então acho que a gente ir muito com o coração também atrapalha às vezes. Então hoje eu tento ter mais o equilíbrio, né? Eu acho que hoje eu puxo um pouquinho mais para a razão, mas tento manter o equilíbrio.
Então, eu também acho que tem que ter um equilíbrio, assim. Eu, por mais que às vezes eu penso com o coração, mas eu justifico com a razão, né? Então, assim, só pelo coração eu nunca sigo, porque eu gosto muito, eu separo e sempre oriento os funcionários também a separar o que é o ambiente profissional do que um feedback profissional, enfim. E às vezes tem que surgir alguma demissão, alguma coisa, mas eu não tenho nada contra a pessoa, não é uma opinião pessoal contra a pessoa, e, né? Então, assim, eu sempre trago, né, o equilíbrio entre razão e coração, mas eu sempre justifico com a razão. Finalizo com a razão, assim, por mais claro, eu me comovo com muitas situações, gosto muito de conversar com todo mundo, a equipe como um todo, gosto de ouvir as suas situações, às vezes tem os seus problemas pessoais que compartilham, eu, na medida do possível, oriento, né, mas ao mesmo tempo finalizo a conversa, ó, quero que aqui está sob avaliação, a gente precisa estar, precisamos ajustar isso e isso, entendo o teu lado, mas também gostaria que entendesse o meu. Então, assim, tem o lado emocional, sim, gosto de ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo a razão tem que estar, porque no âmbito profissional não é só coração, né? A gente tem que. Tudo eu digo assim, a empresa como um todo são pessoas, mas também são números, a gente tem que entregar um resultado bom, e isso vai depender da razão, né? Então, enfim, é Mas um isso equilíbrio. a maturidade nos traz, Sim. né? Eu também, por muitos anos, fui uma profissional que atuei só com o coração, assim, né? E aí depois tu vai vendo que as pessoas bem-sucedidas têm que usar a razão porque são números, né? Sim. Tu não pode... Ai, eu tinha muita dificuldade em desligar um funcionário. Aí começou comigo, né? Quando a gente começou lá do zero, tava junto, tem que dar oportunidade. Aí tu vai dando oportunidade, tu vai chamando, vai dando um feedback, vai dando um retorno. Olha, a gente podia melhorar, crescer todo mundo junto. E aí chega um momento que tu tem que usar a razão, e a maturidade, graças a Deus, vai nos ensinando que esse equilíbrio que é o que funciona, é o essencial, né? Sim. E aí nós mulheres é uma tarefa difícil, assim, porque às vezes tu se coloca no lugar daquela mãe que é colaboradora, que o filho ficou doente, Claro. e aí tu vai se colocando, né? Tu tem essa empatia, mas tu também tem que ter esse equilíbrio em ver o que que vai tornar o teu negócio saudável, né? Isso é fundamental hoje em dia nas nossas empresas. Quase finalizando aqui o nosso programa de hoje, que tá um bate-papo delicioso. E elas são referência, são mulheres que nos dão muita inspiração, são protagonistas da própria história. Eu queria dar aqui para a gente finalizar, que tu falasse para quem está em casa, para aquela jovem mulher, assim como nós que está em casa nos assistindo, e que está empreendendo, está começando e que quer ser protagonista da própria história. Qual a dica da Daia para essa mulher? Eu acho que a coragem, né? Eu vejo muito assim com a força e a coragem, né? De empreender hoje não é fácil, então, para mim, assim, hoje o meu foco é esse, né? É manter a coragem pelos desafios do dia a dia, né? Que não é fácil, vem aquela vontade de desistir, né? Então, isso para nós, assim, é o que me motiva, né? Todo dia é a coragem, então hoje vai ser diferente, o que não deu certo, vamos mudar, o que deu certo a gente continua. Então, o desafio diário é a coragem de não desistir, né? Então, Qual é o teu porquê, Daia? O porquê não desistir, o porquê continuar, por que ser uma empreendedora? eu acho que foi o sonho, né? Isso é o que me motivou desde sempre. Quando eu era criança ainda, eu já sonhava em ser professora e depois empreender, né? Então, é uma coisa que meio que casou junto ali. E aí, na época, quando eu era jovem, trabalhava muito em loja, então eu sentia aquele amor de empreender, de vender, de lidar com as pessoas. Então, isso que me motivou, né? É o meu porquê de hoje estar aqui empreendendo, de estar superando os desafios diários, né? E lutar. Então, foi o meu sonho de empreender, né? De aprender, tô sempre aprendendo, buscando melhorar, né? Então, esse é o meu porquê, é o meu sonho. Redes sociais da Marmoraria Petra, da Daia, da Casa de Tintas. Por favor, vamos divulgar. E você que está em casa, segue lá, curte lá e vamos apoiar os empreendedores da nossa região. Quais as redes sociais, Daia? Pra pessoal É a seguir? Marmoraria Petra e é Centro de Pinturas. Aí, Daia Bio. Sigam lá.
Por favor, Daia, muito obrigada. Não Eu que tenho como agradeço. agradecer a presença de vocês nesse bate-papo aí tão gostoso que a gente vai seguir depois aqui nos bastidores. Lu, pra gente finalizar, qual é a mensagem que tu deixa para essas mulheres que estão em casa nos assistindo, que hoje pensam: ah, a Luane é uma pessoa, uma gestora maravilhosa, consegue ter essa organização da empresa dela, consegue tirar férias, mas talvez nem sempre foi assim. Foi um caminho longo, né? Foi ali um trajeto que tu foi construindo com erros e acertos. E o que tu pode dizer para essa mulher empreendedora que está começando agora ou que quer começar o seu negócio? Uma mulher que tem essa vontade de ser engenheira, de entrar no ramo da construção civil, com todos esses desafios e que porventura pode pensar: não, vou encontrar preconceito, vou encontrar gente que vai dizer que eu não sou capaz, vou desistir antes de começar. Qual é a mensagem da Luane para essas mulheres? Então, eu tenho como um dos valores das empresas é aprender e ser curioso. Isso complementando a coragem também, quem está começando agora, a gente não nasce sabendo, né? Por mais que eu me formei engenheira, na prática é outra coisa, a gente precisa aprender no dia a dia. E essa questão, assim, de aprender e ser curioso, assim, eu levo para mim, e foi algo, assim, que a gente vai se desenvolvendo, a gente não pode estagnar ou achar que já sabe tudo. Então, assim, é dia a dia, né? Os desafios de empreender vai acontecer sempre, a gente não nasce sabendo, é desafiador, é difícil mesmo, mas a gente tem que aprender e ser curiosa. Então, no momento que a gente vai aprendendo, vai buscando informações, vai buscando cursos, enfim, qualquer coisa que vai te trazer um aprendizado a mais, isso é maravilhoso e vai te criando uma experiência dia a dia, vai te criando a tua maturidade dia a dia como gestora, como empreendedora. Então, assim, aprender e ser curiosa é o mínimo, assim, que eu acho hoje quem está empreendendo, porque, eu coloquei meu negócio e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. O mercado troca muito, muito, todo dia, né? A gente tem a tecnologia, então, assim, é sempre assim. A gente tem reuniões periódicas ali, tipo assim, que tipo de tecnologia que está surgindo que a gente pode aderir, tanto no escritório, quanto na loja, quanto na construtora. Então, assim, a gente tem que aprender a ser curiosa. Essa é a minha mensagem, assim, porque eu levo para mim, né? E, assim, quem quer escolher o ramo da construção civil, eu acho que, juntando também um pouco, é criar coragem. Não ficar com medo disso. Porque tem essa questão complicada, né, do ramo ser mais masculino, mas tem muitos outros benefícios, muitas coisas legais. Quando eu entrego um projeto, quando eu entrego uma obra, olha só, é o lar de uma pessoa. Então, isso me realiza todos os outros desafios, né? Enfim, desafios como qualquer outra profissão. Então, eu acho que isso não deve ser um empecilho para a mulher decidir não entrar nesse ramo. Muito pelo contrário, é algo que se concretiza, vai estar ali, vai estar pronto, tu entregou aquele produto, aquela casa, aquele projeto, é algo maravilhoso, assim, quando a gente vê o brilho nos olhos dos clientes, assim, nossa, era a casa dos meus sonhos, nossa, a gente se realiza. Realizar sonhos é um dos teus porquês? Seria um dos teus porquês? Sim, com certeza. É um porquê, assim, da empresa, meu pessoal, é realizar os sonhos das pessoas, que a gente lida com sonho todo dia. Às vezes é a única casa que a pessoa tem condição de construir na vida, né? Ou a primeira casa de veraneio. Então, assim, ou comércio, é onde quando consegue, né? Vou renovar meu comércio. Então, isso é tudo, assim, nosso porquê, com certeza. Redes sociais da Projeta, da construtora, da Madeireira Presidente. Então, @projeta.projetos, @madeireira presidente, @construtora presidente. E o meu pessoal, @engenheira Luane Silveira. Sigam lá, sigam as redes sociais das nossas convidadas, das empresas das nossas convidadas. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Lu, muito obrigada. Daia, muito obrigada. A você que ficou conosco até agora. Vem muita coisa boa em 2025 aqui no podcast Melhores Empresários. Hoje com essas duas mulheres incríveis. Compartilha, manda o sininho para os amigos. Fique conosco, a audiência do Litoral na Rede, porque vem muita coisa boa por aí. Muito obrigada e até o próximo episódio.
Rede, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Melhores Empresários.